Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês em mais um evento da Tech6 Group e hoje nós falaremos sobre o processo de consolidação contábil e gerencial, com o tema Menos planilhas, mais resultados. Abordaremos os ganhos da automatização do processo de consolidação contábil e gerencial e o quanto a diminuição de planilhas nesse processo traz ganhos e eficiência para os executivos da área. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar a todos que nós temos aqui o nosso espaço para perguntas. Então, por favor, compartilhe com a gente as suas dúvidas, as suas experiências no assunto, que será um prazer e tornará ainda mais dinâmico a nossa conversa. Bom, para participar dessa conversa, eu convido o meu colega Paulo Pereira, que é especialista em processos de consolidação. Muito bom dia, Paulo, bem-vindo. Oi, Estela, bom dia, muito obrigado. Bom, e para a gente começar, né, antes da gente começar o nosso assunto principal, eu vou falar um pouquinho da Tech6. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a nossa empresa, mas sempre tem pessoas novas chegando, então acho que é válido a gente falar um pouquinho da nossa história, apresentar um pouquinho da nossa história para vocês. Bom, a Tech6 Group, ela começou há mais de 20 anos e a gente trabalha, né, no mercado atuando, né, como especialista em soluções de automação, né, dos processos. E aí a gente trabalha com automação do processo de consolidação contábil e gerencial, além também da automatização dos processos de planejamento orçamentário e financeiro e automatização da norma contábil do IFRS 16. Além disso, nós somos conhecidos no mercado, né, experientes pelas nossas, por ser uma fornecedora de soluções de BI e Analytics, e também nós desenvolvemos, né, e promovemos a manutenção de softwares, além de também alocarmos profissionais adequados de acordo com a sua necessidade nos serviços de body shop. Nós estamos presentes em todos os continentes, exceto Ásia, e temos nossos escritórios próprios, né, com sede em Porto Alegre, a nossa fábrica fica em Florianópolis e temos o nosso escritório comercial em São Paulo, além dos nossos escritórios em Portugal, Estados Unidos e Argentina. Nós também, né, temos aqui todos os nossos produtos, então nós conseguimos automatizar partes do processo de vocês, trabalhando então com parte de automatização, como eu falei, do planejamento orçamentário e financeiro, mas também com segmentos dentro desse processo. Então, automatização de CAPEX, que é a parte, né, de investimentos, automatização somente do orçamento de RH, né, voltado ali para a parte de benefícios e planejamento, né, do recurso humanos, a parte de consolidação, que é o nosso tema principal hoje, o IFRS 16, onde a gente automatiza todos os contratos elegíveis a essa norma, gerando ali o balanço final todo automatizado. O T6 Tryout, que traz, né, a solução de gerenciamento, acesso e autenticação de todas as plataformas que vocês utilizam em um único sistema. E o T6 Performance, que é voltado também para a parte de RH, mas avaliando ali, trabalhando na parte de avaliação, de desempenho, trazendo aí também mais benefícios, né, para essa parte de feedback, one-to-one e assim por diante. Bom, as nossas soluções, como eu falei, nós somos especialistas na parte de automatização dos processos e a gente consegue se integrar com todo o ambiente sistêmico dos nossos clientes, trabalhando também com a ferramenta parametrizada. Então, nós nos adequamos a vocês, às regras de negócio do cliente, e não vocês se adequam à nossa regra.
Então, a gente consegue se integrar com o RP de vocês, trazendo as informações do RP para dentro da nossa solução, né? Trazendo as informações ali de histórico, trabalhando em cima dessas informações e levando uma análise mais consistente e mais assertiva. Então, a nossa ideia com as soluções de automação é trazer mais ganho de tempo, de produtividade para os executivos da área, né, financeira, trazendo aí maiores resultados. Então, ganhando mais tempo na análise dessas informações e menos tempo construindo esse processo. Bom, a gente acredita que todos, né, precisam de uma solução e aí está dependente, relacionado à maturidade de cada empresa. Como eu falei, a gente trabalha com soluções parametrizadas de acordo com a necessidade do cliente, onde a gente, né, trabalha desenvolvendo todo o modelo do zero, como a gente vai falar hoje da nossa ferramenta de consolidação contábil gerencial. Na parte de planejamento orçamentário, nós temos duas opções de ferramenta. O T6 Fast Planning, onde é uma ferramenta pré-construída com um desenvolvimento mais rápido, né? Uma entrega mais rápida, mas que traz para vocês uma limitação relacionada a escopo, porque é um escopo pré-definido. Mas isso não impede que, com o tempo, a gente consiga desenvolver aquele escopo, aumentando e trazendo flexibilidade. O nosso maior diferencial no mercado é justamente isso: escalabilidade e flexibilidade, não deixando o cliente engessado no modelo único, trazendo aí a opção de, com o tempo, desenvolver e melhorar aquele modelo conforme o crescimento da empresa. A gente quer crescer, quer desenvolver uma ferramenta que cresça junto com a empresa de vocês. Bom, agora, né, para a gente começar a falar do nosso assunto principal de hoje, menos planilhas e mais resultados, a gente sabe que o processo de consolidação contábil gerencial em planilhas muitas vezes pode ser desgastante, moroso e principalmente com os níveis de detalhes das apresentações. Então, hoje eu gostaria de pontuar para vocês algumas das vantagens, né, de ter esse processo automatizado, de ter esse processo em planilhas. Então, falando, né, rapidamente aqui, né, de algumas dessas vantagens, além do ganho de tempo para analisar os dados, né, a gente consegue ter de uma forma muito mais simples, né, realizar cada processo. E aí eu vou pedir para o Paulo, para o meu colega, falar um pouquinho da parte de eliminação intercompany, né, durante esse processo. Como que você vê, Paulo, que muitas vezes, em planilhas, esse processo de eliminação pode ser difícil, né, pode ser muito demorado, e o quanto que, a gente vê, né, muitas vezes, muitas questões sobre a questão da eliminação, multimoedas. Você pode comentar para a gente um pouquinho? Então, Estela, a gente vê que o grande problema do uso do Excel é como manter, como garantir que a estrutura que a gente está usando na validação de um período, ela permaneça consistente para a próxima validação. A gente vê que muitas vezes, logo no início do processo da consolidação, é necessário fazer vários ajustes na planilha para que ela consiga atender o que a gente precisa, né? A validação do período atual. Né? Geralmente a gente pega as planilhas dos clientes e é aquele planilhão, né, com várias colunas onde eles vão inserindo os balancetes de cada empresa individual, e lá no final a gente vai ter uma coluna com as eliminações. E aí, se nesse período o grupo adquiriu lá duas empresas, precisou fazer uma alteração nessa estrutura onde vai inserir colunas, aquele índice, como o Excel trabalha por índice de colunas, aquele índice se perde. Então, o consolidado já precisa fazer toda uma revisão nessa planilha para garantir que as fórmulas estão consistentes, estão atendendo, estão buscando as referências corretas. Ou também, se caso no período anterior alguém foi lá e excluiu alguma fórmula, né, inseriu um valor digitado manual, né, e não revisou para o próximo período, já vai ter mais um retrabalho, né, de fazer esse ajuste antes de conseguir montar os demonstrativos consolidados. A gente vê que essa parte de garantir a estrutura para os próximos períodos, a gente não tem no Excel. A gente precisa sempre estar revisando. E quando a gente trabalha com multimoedas ainda, né, que a gente vê alguns casos de clientes nossos que têm a matriz no Brasil, mas tem filial na Europa, Estados Unidos, temos um cliente que tem uma filial na África. Então, o primeiro passo é trazer o balancete na moeda local,
aplicar uma taxa de conversão para poder equiparar ao real, né, para poder montar os demonstrativos. E aí o relato de um cliente que a gente teve é que, com frequência, ao duplicar essa planilha, as taxas não eram atualizadas. Então, montava o demonstrativo, quando estava validando as notas, ia ver que faltou um passo lá atrás. Tinha que voltar, atualizava as taxas, para depois voltar nos demonstrativos, reconferindo aquilo que tinha sido feito. Então, já gerava mais um retrabalho nesse processo para conseguir chegar no valor do consolidado. E aí, como que o T6 nos ajuda em ganho de tempo nessa etapa? Na parte das eliminações, a gente cria regras de mapeamento, então a gente estabelece as regras, né, e essas regras elas são executadas sempre que tem uma carga do balancete, quando vem a carga do ERP para o T6, também já carrega as eliminações através de um formulário que ele é bem prático, intuitivo, para que o próprio cliente consiga fazer o gerenciamento, consiga incluir as novas regras, consiga alterar caso precise. E dentro das multimoedas, a gente também deixa formulários para atualização de taxas, e nesses formulários a gente vai criando tarefas que, durante o processo, ou após finalizar a carga, ou antes de validar os demonstrativos, o usuário responsável vai receber uma notificação dizendo que ele precisa atualizar as taxas para que o processo siga. Assim, a gente já dá uma segurança de que o processo ele vai estar caminhando de uma forma correta. Então, essa é a vantagem. Então. Perfeito. Realmente, eu vejo muitos clientes, né, reclamarem que nesse processo, principalmente de câmbio, né, quando tem no processo, né, multimoedas, a questão de aumentar muito mais planilhas, né, porque acaba tendo que fazer planilha para cada tipo de moeda e depois fazer a conversão, consolidar. Então é um trabalho que na nossa ferramenta, né, a gente consegue fazer ali já programando o câmbio e transformando, trazendo de forma automática. E aí vale ressaltar, né, também que na nossa solução a gente visa trazer esse ganho de tempo, né, para a área da controladoria. E também eu escuto muito também dos clientes que migram, né, das planilhas para o T6 Consolidation, que a nossa interface é muito simples, muito amigável, muito fácil de trabalhar ali, justamente por isso, é muito intuitiva. Então, quando você abre o portal, é muito fácil, né, ali de começar a utilizar. E aí, um outro ponto também, né, que falta muito quando a gente trabalha em Excel, é a questão da segurança, né, que você também deve ouvir bastante, e eu queria que você comentasse um pouquinho, né, dessa parte de como que é a diferença, né, de segurança quando a gente trabalha em planilha, que na verdade não tem nenhuma segurança, né? E quando a gente trabalha no T6 Consolidation, que aí a gente tem ali todo um processo de segurança muito mais estruturado para ter mais assertividade, mais segurança naquelas informações que são tão importantes. Sim, então, nosso processo de segurança ele já começa pela definição dos níveis de acesso. Então, por exemplo, se o usuário, o Paulo, ele só tem a atribuição de preencher uma nota explicativa, quando ele abrir o T6, já vai estar com a permissão para ele visualizar apenas aquela nota. Então, ele não vai nem ter a possibilidade de inserir o dado numa nota que não seja a nota correta e também não vai ver os dados das outras notas, que às vezes alguns dados são sensíveis para alguns usuários, né? Não podem estar liberados para que todos vejam, né? Como tem no Excel, que se tiver tudo na mesma planilha, todos vão ter acesso. Então, a gente já começa com essa definição dos níveis de acesso por formulário, para cada um tem as suas atribuições. E caso o usuário, Paulo, precise visualizar um dado em uma outra nota ou em outro demonstrativo, a gente também consegue definir as permissões como somente leitura. Então, ele vai lá, visualiza, mas sem poder mexer nem na estrutura do formulário e nem nos dados que estão ali. Então, essa é a primeira parte do nosso nível. O segundo ponto é que todas as operações, tudo que é feito dentro do T6, ele vai deixar um log. Então, ele vai ser rastreável. Se eu for lá digitar algum valor dentro de alguma célula, aquela célula específica vai ter uma auditoria. Então, eu vou poder ver quem fez e quando que foi feito. Né? Porque se a gente vai validar uma nota explicativa no Excel e ver que lá surgiu um dado que não era para estar lá, então as perguntas são quem fez e por quê. Então, a gente já consegue identificar isso na auditoria, né? Quem fez, quando fez, para poder chegar no porquê. Né? E aí poder... Às vezes até a alteração que foi feita era necessária, mas precisa justificar para a empresa para fazer auditoria, por exemplo, daquela nota. Então, por que foi feito? Então, tem um histórico daquela informação, né? Sim, conseguir chegar na razão de por que foi feita, ou se não deveria ter sido feita, também entender o porquê, né? Sim. E um outro ponto também... Sim, pode falar. Não, pode falar. Não, um outro ponto também que é bem importante é a gente ter a segurança do dado, né? Porque a gente vê que
quando o dado ele é copiado, né, exportado de um ERP para copiar, para inserir numa planilha do Excel, ali já tem uma possibilidade de erro, né, de inserir numa linha errada ou de copiar um dado que não deveria. Então, a gente vê que as empresas que fazem auditoria das notas, da consolidação, elas cada vez mais estão pedindo que esse processo seja automatizado também para poder ter essa segurança e garantir que o dado que está lá no ERP vai ser o mesmo que vai vir para o demonstrativo e para a nota explicativa. Então, quando a gente automatiza esse processo, a gente já elimina também uma chance de risco, né, de erro. Sim, com certeza. É válido também comentar aqui, né, uma informação da nossa ferramenta, é que, essa questão, né, de quem vai ver qual informação é dividida de acordo com as licenças, né, porque a gente tem as licenças, né, para utilizar a ferramenta, e nessas licenças são divididas em 3 níveis de perfil. E aí esses perfis vão definir, o acesso a qual informação que vai ser definido pela licença, né, maior ali, que é a de administrador, e ele vai conseguir delegar, quem vai ter acesso a qual informação, quando vai ter acesso àquela informação, né, garantindo aí essa segurança de que ninguém vai ver, nenhuma informação que não é pertinente ali àquela pessoa. Sim, Aí é até válido pode falar. Os próprios gestores, né, conseguem estar alterando, Sim. se precisa liberar uma nota para algum usuário, precisa restringir, então eles mesmos têm acesso para estar fazendo essa dinâmica. Sim, e aí no processo de consolidação, né, acaba que cada empresa vai ter acesso à sua informação, e aí, de repente, ali, né, o gerente, o coordenador, tem acesso à informação de todas as filiais, né, para consolidar esses dados. Então é bem interessante comentar isso para, né, mostrar essa questão da segurança da informação. E aí, Paulo, também, né, quando a gente muita gente utiliza o Excel por essa questão, né, de ser fácil, mas o Excel ele traz muitos riscos, né, quando utilizado no ambiente corporativo, porque ele é uma ferramenta de uso pessoal. Quando a gente está lidando com informações, né, desse nível tão importante, né, porque ali esses dados são publicados, né, vão trazer ali todo o balanço da empresa, né, é legal comentar que os gestores eles conseguem ter um maior tempo, né, para análise utilizando o T6, né, ao invés de gastar um tempo ali excessivo consolidando essas informações, né, e com o processo automatizado a segurança dos dados é garantida e a gente consegue ter uma tomada de decisão mais rápida e assertiva, né, conseguindo programar ali, de repente, a gente até comenta aqui, né, que o T6 Consolidation é até uma bússola para a gente conseguir nos guiar por qual caminho, e aí, de repente, prever ali alguma decisão que precisa ser tomada antes de acontecer um erro, antes de vinha causar um problema maior. E aí, né, tem o ganho, né, de quando as empresas que fazem auditoria do processo conseguem auditar em planilhas, né, a diferença de auditar o processo em planilhas e a diferença de auditar o processo dentro de uma ferramenta como o T6 Consolidation, né. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também da parte que eu acho que é a mais complicada, a mais complexa desse processo todo de se fazer em Excel e em Word, né, ali no caso, que é a parte das notas explicativas, né, que a gente no T6 Consolidation, a gente faz de forma automática, mas quando a gente trabalha em Excel é um processo ali bem manual, né, que demanda muito tempo e muito esforço, né, a gente vê o pessoal trabalhando aí, virando noite nesse período, para conseguir gerar essas notas explicativas da melhor forma. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho desse processo, da diferença, né, desse processo quando é feito em Excel de forma tão manual e da parte quando é feito de forma automática no T6 Consolidation. Então, Nestela, a gente vê que como a parte da estruturação das notas ela é feita toda no Excel, parte da montagem da tabela, onde vai ter as fórmulas, vai ter input. No processo final, eles precisam pegar tudo isso que foi feito no Excel e transferir para um documento do Word, que é onde vai ser publicado. Então, lá no Word, eles fazem aqueles textos com comentário e depois precisa lá copiar aquela tabela do Excel, inserir no Word e formatar novamente para atender aquele padrão.
Porque as auditorias exigem que não pode ser copiado com uma imagem, tem que ser um texto para poder inserir comentários. Então, todo esse processo, que cada empresa vai ter o seu padrão de como essa nota vai ser inserida, se ela vai ocupar a largura da página, se vai ser centralizada, isso muda também por nota. Nós temos um cliente que ele emite as notas tudo no estilo zebrado, assim, em azul e branco. Tem cliente que só algumas notas, só algumas linhas, tem uma conta específica com uma cor de fundo. E aí tudo isso precisa ser feito na hora de transportar esse Word manual. Então, isso demanda muito tempo para poder seguir aquele padrão e deixar em um formato apresentável bonito, porque é a parte da empresa que vai ficar visível, exposta ao público, né? Todo aquele trabalho onde os interessados vão ter acesso. E aí, dentro do T6, a gente padroniza isso dentro do próprio formulário. Então, o formulário, a gente já deixa padronizado todas essas questões assim, de tamanho da coluna, a fonte, tamanho, a questão da formatação contábil para poder ter aquele zero com um tracinho e o negativo entre parênteses. A gente tem a questão do comparativo também, que é muito importante, porque algumas notas, principalmente notas de balanço e resultado, além de ser apresentadas um resultado atual, precisa ter o resultado comparativo, às vezes com o saldo final do ano, ou com o mesmo exercício do ano anterior, né? Então, para isso, o usuário precisa ir lá, buscar aquela planilha histórica do período anterior, copiar o dado, inserir e formatar também. Então, dentro do T6, a gente já deixa padronizado. Como que eu quero que essa nota fique visível no meu documento Word? Se eu quero comparar um período específico, também tem a questão de poder comparar o resultado da minha consolidada com a controladora ou com alguma entidade específica. Tudo isso a gente já deixa pré-definido, já deixa configurado no T6. E aí no Word, o nosso único trabalho vai ser inserir uma tag, né, um marcador, que vai dizer qual é a nota que eu quero preencher naquele espaço. Então, eu deixo meu Word configurado, insiro essa tag. Quando a gente gera o processo da geração das notas dentro do T6, ele automaticamente faz o preenchimento das notas nos locais corretos. A gente até tem uma cliente que ela brinca que é como um passe de mágica esse processo. Ela dispara um processo de um gatilho e esse gatilho preenche todas as notas nos locais específicos já formatado. Eu não preciso estar passando por todo aquele processo de formatar, alinhar, estruturar as tabelas. Então, o ganho de tempo que o T6 oferece nesse processo ele é muito grande. Ele já consegue entregar um documento pronto para validação dos gestores, depois para a auditoria. Sim, bem mais fácil. Bom, aproveitando, né, que a gente está falando, né, como você comentou, desse passe de mágica, eu vou passar aqui um videozinho para explicar um pouquinho justamente como que é esse processo de transformação, né, de trazer a nota explicativa, mas eu vou voltar ali um pouquinho e vou mostrar a interface que a gente comentou, né, que muita gente comenta da interface simples, fácil, né, de se usar, e aí eu vou passar aqui um videozinho para explicar isso para o pessoal. Bom, então aqui, né, para mostrar um pouquinho para vocês, que estão nos assistindo, a gente tem, né, a gente já está logado na nossa plataforma, a gente já entrou, né, com o nosso login e senha, e aí, através, né, aqui, como vocês podem ver, a gente tem, né, o controle de acessos, que é onde a gente vai justamente organizar, né, através ali do perfil de licença do usuário, quais informações ele vai ter acesso. Então, é nessa parte de controle de acesso que a gente consegue fazer isso. Aqui na parte de carga de dados, né, que vai vir ali do RP, normalmente o balancete ou o dado que for necessário, a gente vai ter essa parte. E depois a gente vai ter definidas as regras de consolidação e os inputs manuais, né, justamente ali para trazer as premissas, né, do processo. Aí, automaticamente, né, a gente vai ter aqui na parte de consolidação toda a parte de modelagem, trazendo justamente essa parte de regras, de parâmetro, né? Então, a gente vai trazer aqui a parte, né, da modelagem, onde a gente vai ter a dimensão conta, né, onde a gente vai conseguir aqui definir essas premissas, os planos de conta, o nível de detalhes necessário que e cada empresa, né, chega num nível de detalhe específico. O Paulo deve saber bem dessa parte, né, que ali tem gente que chega num nível, tem gente que chega no outro, né, Paulo? Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, acho que é interessante até a gente falar justamente dessa parte de flexibilidade que a gente consegue oferecer, de chegar no nível que a empresa precisa, né? Sim, a gente vai montar esse modelo, né, da dimensão de conta de acordo com o modelo que a gente já tem no cliente. Então, o cliente ele não precisa se adaptar ao modelo do T6.
Uhum. Como você falou, a questão dos níveis, né? A gente tem clientes que às vezes tem notas com aberturas mais simplificadas, mas temos que chegar em níveis de detalhes maiores. Então, a gente vai sempre replicar esse modelo que eles têm, seguindo as mesmas aberturas, até chegar na estrutura do plano de contas, para que quando eles abram o T6, eles vejam o mesmo dado que eles já eram acostumados a ver antigamente no Excel, né? Sem ter aquele impacto de alterações. Sim, exatamente. E aí, depois que a gente tem definida, né, essas premissas, a gente também tem aqui, uma parte, né, como a gente está mostrando aqui justamente essas premissas, e a gente tem a dimensão tempo, onde é legal a gente comentar que a gente não tem limitação na quantidade de anos que a gente vai trabalhar, né, com essa consolidação. E aí a gente tem a parte de entidade, né, onde a gente vai montar toda a estrutura da empresa, com todas as suas subsidiárias, com os negócios diferentes, né, porque a gente tem acho que a gente já tem até um exemplo de cliente que tem uma consolidação de empresas com áreas muito diferentes, né, Sim. uma de alimentação, a outra de gás, a outra de comunicação, né, Paulo? Então a Aham. gente consegue consolidar todas essas empresas, né, todas essas informações de cada empresa, independente do segmento de negócio ali de cada uma. E aí a gente também tem aqui, né, que eu voltei um pouquinho sem querer. Aqui a gente tem, né, a parte de entidade que eu estava comentando com cada empresa, né, mostrando para vocês que a gente consegue chegar aqui, né, na parte societária de cada uma e tudo mais. E aí é que a gente tem a parte de consolidação, né, justamente para mostrar para vocês um pouquinho a parte, né, que a gente consegue fazer, né, todas as eliminações com os ajustes automáticos e também com os ajustes manuais necessários. Sim. E aí, uma parte bem legal da gente comentar também, né, Paulo, é a parte do repositório de fórmulas, né, que Sim. é Aham. justamente aquilo que a gente tinha comentado, que você comentou da rastreabilidade, né, de ter guardado ali no sistema, independente se alguém alterou, né, uma fórmula ou fez algum ajuste, a gente tem, né, todas essas informações salvas. E aqui no meu exemplo eu trago, né, nesse repositório, por exemplo, a gente tem mais de 240 fórmulas, então sempre que uma fórmula é modificada, ela fica armazenada aqui e a gente consegue ter a segurança de ter um histórico aí do que aconteceu para trás. Bom, depois de todo esse processo de consolidação, a gente vai para a parte, né, de modelagem. Então, chegou a hora, né, justamente da gente gerar as notas explicativas com os quadros prontos, da gente mostrar aqui para vocês como que o arquivo é gerado e como que a gente consegue, né, colocar os comentários necessários em cada nota. Então, a gente traz aqui para vocês mostrando, né, que vocês podem ver que é bem simples, bem simples. A gente clica aqui, né, em explorar no Data Entry e vai aparecer já as demonstrações financeiras. E aqui eu tenho já o meu arquivo de demonstração financeira. E aqui, como o Paulo tinha comentado, a gente tem 2 exemplos de templates prontos, né? Que é os templates que a gente fala é justamente a estrutura da nota explicativa Sim. que você comentou, né, Paulo, que cada empresa ali tem, né, às vezes, uma cor de fundo específica, um tamanho, um ajuste, a gente já deixa justamente esse template pronto, a gente pode ter quantos templates a empresa necessitar, precisar, aqui a gente está trazendo 2 de exemplo, e aí, a gente baixa, né, esse arquivo da nota explicativa e quando a gente abre, esse arquivo baixado, ele já abre em Word. Então, aqui nesse documento ele já está configurado, ele já vai estar configurado com o logo da empresa, a cor que você desejar, né? Incluindo aí também, você pode incluir seus comentários, suas opiniões, sem nenhum tipo de limitação. Então, você pode incluir quantos comentários vocês quiserem, com quantas pessoas, né, que vão participar ali dessa construção for necessário. Sem nenhum tipo de limite. Acho que é legal também comentar isso, que a gente não tem limitação. E aqui um pouco mais para baixo, né, a gente vê os quadros onde a gente clicando vê que ele tem uma marca,
porque aí a gente sabe que esses resultados vieram justamente de forma automática do T6 Consolidation. A gente pode ver, né, que a gente tem um fluxo, né, de inputs de dados e a gente pode seguir uma sequência para que todos os envolvidos nesse processo, né, trabalhem ali dentro das notas explicativas e também para que a gente tenha certeza, né, aí vem a questão da segurança também, de que todo mundo participou, todo mundo trabalhou, né, nesse processo, garantindo aí que todo mundo colocou seus comentários, que todo mundo finalizou o processo. Aqui a gente fez um overview bem rapidinho para mostrar para vocês só, né, de forma bem resumida, né, essa parte, mas se vocês tiverem, né, interesse, por favor, nos chamem, vai ser um prazer poder compartilhar um overview mais completo com todas as funcionalidades da nossa ferramenta para que vocês consigam ver, tá bom? Bom, infelizmente a gente está, né, chegando ao fim aqui do nosso evento de hoje. Eu vou abrir para algumas perguntas, Paulo, para que a gente consiga responder a Sim. dúvida do pessoal. Acho que a gente conseguiu trazer bastante assunto, né, aqui sobre esse tema. E aí, vamos ver aqui se a gente tem alguma pergunta para trazer para o pessoal. Bom, vamos começar então com uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante. Então, tem limite para a quantidade de notas explicativas automatizadas no T6, Paulo? Não, não tem limite. A gente sempre vai desenvolver a quantidade de notas para atender a necessidade do cliente. A gente tem cliente que tem demonstrações assim, bem simples, em torno de 10 a 15 notas, mas nós temos quadros, né, para as notas explicativas, mas nós temos um cliente que ele já está com quase 200 quadros dentro da demonstração. Um ponto bem importante, né, como você estava comentando ali a respeito do hoje, nos templates a gente consegue cadastrar templates diferentes para as demonstrações. Por exemplo, a gente tem cliente que, nesse mesmo cliente, ele tem as demonstrações trimestrais, que são mais resumidas, em torno de 80 quadros, mas a demonstração do final do ano já é uma demonstração completa. Então, a gente já deixa tudo isso pré-definido dentro do T6. Na hora que for fazer a geração, ele apenas seleciona qual template que ele quer gerar e o T6 vai fazer a geração com base nesse template escolhido, inserindo os quadros que já estão pré-determinados, mas sem limite de quantidade. Legal. E aí isso até mostra, né, o que você comentou desse cliente que tem 200 notas explicativas, outro que tem 80 e que a flexibilidade da nossa ferramenta, né, que a gente consegue ir construindo mais notas explicativas, mais tabelas de acordo ali com a necessidade do cliente e seguindo também a regra de cada cliente. Então, né, a gente não tem ali nenhum mínimo e nenhum máximo. A gente constrói de acordo com o que o cliente precisa realmente. Bom, mais uma pergunta aqui para a gente comentar. Eu acho que essa a gente até comentou aqui, mas a gente pode abranger um pouquinho mais, que eu posso ter segmentos de empresas diferentes consolidadas no T6 Consolidation? Então, você até comentou de um exemplo de um cliente que a gente tem, que ele é bem interessante, né? Um cliente do Grupo do Nordeste. Ele tem segmentos bem variados, desde a parte de comunicação, de revista, canal de televisão, tem empresa de gás, de bebidas, alimentícias. Isso a gente consegue consolidar tudo dentro do mesmo grupo consolidado. Ele tem alguns grupos, mas a gente trabalha com mapeamentos específicos para o plano de conta desse cliente. A gente sabe que dentro desse mesmo caso, a gente tem contas, né, que por mais seja o mesmo ERP, seja o mesmo plano de contas, tem contas que para dentro dos demonstrativos eles vão para contas diferentes. Tem conta que em uma empresa é um fornecedor, na outra ela vai ser uma conta a pagar. Casos assim. Então a gente faz todo esse mapeamento específico para cada empresa, para que quando chegue no grupo consolidado, o resultado esteja unificando esses mapeamentos. Então a gente consegue fazer sim, sem nenhum problema, né? Consolidar empresas em segmentos diferentes. Bom, legal, a gente consegue, eu acho que eu sempre bato muito nessa tecla, né, da parte de como a gente consegue se adaptar ao cliente, a nossa flexibilidade, porque isso é um exemplo claro, né, na prática, na verdade, de como a gente consegue trabalhar o nosso sistema. Bom,
Infelizmente, a gente já está chegando ao fim, né, desse evento. Eu gostaria de agradecer ao Paulo pela participação, né, por Eu que enriquecer agradeço aqui pelo o nosso convite. assunto. Muito Exato. obrigada. E eu queria lembrar para o pessoal, né, que a gente tem as nossas redes sociais, sempre gerando conteúdo sobre os nossos temas. Acessem o nosso canal do YouTube. Esse vídeo vai ficar salvo lá para vocês encaminharem, assistirem novamente. E também tem os nossos eventos passados lá para que vocês consigam assistir, né? E eu espero vocês no próximo evento. Um bom dia a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Estela, até mais.